eu não concordo com a prisão em segunda instância da forma como ela está posta hoje, porque a Constituição nossa prevê que ninguém pode ser preso sem que tenha uma sentença condenado em trânsito em julgado. Se me disserem que eu estou errado na minha posição, 5 ministros do Supremo também estão, porque foi 5-5 que teve que o voto da presidente do Supremo desempatar. Então, eu sou a favor de que se prenda em segunda instância, mas, para isso, eu sou a favor de que se mude a Constituição, porque do jeito que está, para mim, a prisão de Lula é inconstitucional. Olá, gente. De 2018 para cá, eu tenho assumido uma posição em relação à prisão da segunda instância, em que pese eu achar que a prisão de segunda instância ela deva ser necessária no atual ordenamento jurídico brasileiro, porque a partir desse artifício dos recursos praticamente infindáveis, quem tem muito dinheiro termina recorrendo bastante e posterga muito o início do cumprimento da pena. Mas eu fui fazer um levantamento e essa questão da prisão na segunda instância no Supremo já foi alvo de 5 julgamentos no Supremo, certo? O primeiro julgamento foi em fevereiro de 2009, com o placar de 7-4 pela inconstitucionalidade da prisão na segunda instância. O Supremo entendia que não era constitucional iniciar o cumprimento da pena em segunda instância. O placar foi 7-4 na época. Houve um intervalo muito grande aí de 7 anos sem que o Supremo fosse provocado para essa questão, e em 2016, curiosamente, um pouco antes do impeachment da presidente Dilma, a questão volta à tona, né? Em fevereiro de 2016, o Supremo vota por 7-4, mudando o entendimento pela constitucionalidade e admissibilidade da prisão na segunda instância. Logo em outubro do mesmo ano, logo em agosto do mesmo ano, houve o impeachment da então presidente Dilma, né? Fica aí uma interrogação na cabeça de todo mundo, essa questão ser julgada exatamente no ano do impedimento da Dilma. O terceiro julgamento ocorreu ainda em 2016, em outubro, 6-5, para manter a prisão em segunda instância. Em novembro do mesmo ano, 2016, houve o quarto julgamento, 6-4, aí a ministra Rosa Weber se absteve de votar. E em 2018, em outubro de 2018, né, um pouco antes do pleito, houve um novo julgamento, aquela questão do habeas corpus do Lula, se ele podia ou não concorrer às eleições, e aí o placar foi de 6-5, de novo apertado pela manutenção da condenação, do cumprimento da pena em segunda instância, né? Então, fica aí uma reflexão de que o Brasil ele vive talvez uma situação jurídica meio esdrúxula, na medida em que existe cláusulas na Constituição, eu citaria muito precisamente aqui o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, que por sinal é uma cláusula pétrea, né, que prevê a presunção de inocência e que a pessoa só pode nesse país começar a cumprir pena após ter sentença em trânsito e julgado, transitado em julgado. Então, quer dizer, na compreensão inclusive de alguns juristas, para que um preso possa iniciar o cumprimento da pena após uma condenação em segunda instância, nem mudando a Constituição você poderia fazer com que isso ocorresse, porque isso é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Ou seja, na compreensão de alguns juristas, seria necessário mudar a própria Constituição, fazer um novo processo constituinte, colocando na nova Constituição do Brasil a prerrogativa de início e cumprimento de pena em segunda instância, né? Então, o Brasil também é signatário de vários tratados e acordos internacionais de direitos humanos, que também prevê o não cumprimento de pena antes da sentença transitada em julgado. Então, é uma questão muito polêmica, mas eu continuo mantendo a minha compreensão. Eu continuo compreendendo que no Brasil, no atual ordenamento jurídico como está, não se deve iniciar o cumprimento da pena em segunda instância, e por isso, para mim, a prisão do ex-presidente Lula é uma prisão inconstitucional, sim, né? Uma outra questão que suscita uma discussão é que existe a PEC 410, agora de 2018, já tramitando na Câmara dos Deputados, que prevê alterar a Constituição, é um projeto de emenda constitucional que prevê alterar a Constituição exatamente para iniciar o cumprimento da pena após prisão em segunda instância. A pergunta que fica é:
Se é legítimo o preso começar a cumprir pena após condenação em segunda instância, por que a própria Câmara dos Deputados, que é a Casa Legislativa, está tramitando nela uma PEC para alterar a Constituição prevendo esse dispositivo? Me parece uma grande incoerência. Se é legítimo prender em segunda instância, não precisaria de uma PEC prevendo a prisão em segunda instância. E se precisa a PEC prevendo a prisão em segunda instância, é porque quem está preso em segunda instância está preso de forma inconstitucional. Tá? Então, me parece uma discussão que nós temos que fazer com muita maturidade, longe das paixões e dos arrobos de extrema direita ou extrema esquerda que estão polarizando a discussão do Brasil hoje, mas fundamentalmente é uma discussão para dar segurança jurídica à sociedade brasileira. Forte abraço a todos, até a próxima. Olá, gente, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o #ConversaDoPH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado.